Então, continuando, né, o nosso estudo aqui, a gente estava falando sobre como os estados emocionais são capazes de afetar a nossa imunidade, nosso sistema imunológico, né? E como que é importante a gente manter a calma, a paz, e essa tranquilidade nesses momentos, né, que a gente precisa buscar formas de sobreviver. E aí também a gente estava vendo que quando a gente se coloca a serviço do próximo, é uma das melhores formas de manter a sanidade mental nesses momentos extremos, né? Então, esse manter-se ocupado, procurando ser útil, é uma grande, assim, forma, né, de a gente se manter também em equilíbrio. É por isso que nesses momentos aí de crise, né, que está passando o Rio Grande do Sul, por exemplo, as pessoas que poderiam talvez ter ido para casas dos seus parentes, em outros locais que estão tranquilos, tem uma prima mesmo, né, que ela preferiu ficar lá e ajudar nas ONGs e nos abrigos, né, porque assim ela se sente completa, se sente bem, se sente plena, né. Então, quando a gente se devota a serviço, isso traz um preenchimento interno muito grande, assim, né? E aí você não fica preocupado só com a sua vida ou com aquilo que diz respeito a, como é que a gente fala, seu próprio umbigo, né? A gente consegue olhar o contexto, o todo, e perceber que mesmo a gente, às vezes, estando necessitado em algumas coisas, porque ela perdeu, por exemplo, a casa, mas conseguiu ir para casa de uma amiga, mas mesmo assim ela tem a vida e tem a disposição a serviço, né? Então, aqui tem um parágrafo que diz assim: quando as pessoas se envolvem em comportamentos associados com a compaixão, os seus corpos produzem mais de um hormônio chamado ocitocina, que provoca sentimentos de ligação e de vínculo. E isso indica que um comportamento compassivo é capaz de provocar uma reação química no organismo que nos motiva a ser mais compassivos ainda. Então, quanto mais a gente se envolve, se dedica a servir, mais a gente tem esse impulso, né, de ser útil, de ser útil, né, às pessoas, tá? Outra coisa que é muito importante é manter um estado de espírito positivo, conseguir até ter um bom humor, né, diante de uma situação de caos, de dificuldade. Então, por trás do riso, do bom humor, existem efeitos fisiológicos bem parecidos. É que nem os japoneses, né? Que eles cultivam muito a risada, eles têm até encontros para fazer esses movimentos do riso, porque é como se o cérebro acaba acreditando que a pessoa está feliz. Então, a gente precisa aprender a rir das próprias dificuldades. Nos momentos que tá tudo parece que desabando, se você consegue manter essa leveza do bom humor, com certeza vai ficar muito mais possível, né? Quando eu falo você, eu tô falando de nós. Então, parece que a ciência está decifrando os conhecimentos empíricos que indicam que calma atrai calmaria. O bom humor e a paz nos torna mais magnéticos, e a gente acaba atraindo os recursos, as situações propícias para sair daquele problema, né? Então, esses fenômenos desses estados de espírito, eles facilitam a percepção de soluções e atraem a ajuda de todos os reinos da natureza. E sabe que em relação a essa questão da mente, do poder da mente, eu estava lendo nesse livro aqui sobre as descobertas da neurociência, e eu separei aqui um parágrafo que eu acho que tem muita relação com o que a gente está vendo aqui nesse livro, né? Que diz assim: a mente é capaz, né, de ativar estados de espírito, ativar inclusive processos fisiológicos no organismo. E mais que isso, quando uma mente tem uma direção, ou seja, ela sabe o que quer e é coerente, ela está convicta de que pode e ela alcança os meios, né, para poder atingir os seus objetivos. Então, essa mente focada, ela é capaz de
conscientemente fazer as coisas acontecer. Então fala assim, ó, quando uma mente, ela, por outro lado, né, ela tá confusa, não tem coerência e nem direção, mas tem medos e acredita que não pode, de alguma forma ela também está agindo na realidade, porque ela já tem uma crença pré-estabelecida, então ela como que plasma essa realidade, ela manifesta, né, esse pensamento. E às vezes a gente pensa que nada acontece quando a gente tem um pensamento negativo, mas é muito importante a gente vigiar os nossos pensamentos, porque nenhuma mente é capaz de se isolar e tudo está interconectado. Então, uma mente insegura, com medo, é uma mente que acredita que não pode. E aí tá a força dela, porque existe uma crença. Só que essa crença do medo, da inoperância, da dificuldade, ela justamente vai atrair mais desordem, entropia, doença, violência, pobreza e limitação. Porque ela tá vibrando naquilo, é uma crença, né? E é óbvio que a pessoa não quer aquele resultado, porém ela acredita nisso e inconscientemente realiza. As pessoas dizem que querer é poder e então se perguntam por que não conseguem aquilo que querem. A verdade é que só querer não é necessariamente poder. Uma pessoa consegue aquilo em que se focaliza. Então não é só querer, você tem que ter um foco mental daquilo que você quer que aconteça. Por exemplo, se quer riqueza, mas se focaliza na pobreza, vai atrair mais pobreza. Se deseja paz, mas tem medo da guerra, né? Ela nunca vai ter paz. O medo cria uma focalização no objeto do medo. E então aquilo acaba a ser uma crença e acaba acontecendo, né? Então, às vezes, nessa intenção que a gente tem de cuidado com tal coisa, olha, vai sair, cuidado com não sei o quê. Na verdade, a gente está alimentando uma insegurança, um medo e projetando aquilo na nossa tela mental. Se você não quer que aquilo aconteça, você tem que pensar na real no contrário. Porque é como se o universo não entendesse o não. Ele entende que você está pensando naquilo. E aí você acaba criando um campo vibracional propício para que aquilo aconteça. Então, o controle da mente é exatamente aprender a direcionar e acreditar naquilo que realmente queremos e não o contrário. Com certeza é o trabalho mais importante a ser realizado, né? Então, como é engraçado, porque a gente às vezes está tão focalizado no externo ou querendo que as soluções venham de fora e não percebe que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita tem poder de mudar a realidade, né? E quando a gente está focado em manter esse estado mental de tranquilidade, de paz, esse centramento, essa conexão, a gente está contribuindo de alguma forma para o equilíbrio externo também. Então, essa é uma primeira parte, e agora eu vou entrar aqui nas questões, voltando ao livro, né? O que é prioridade nos momentos de emergência de sobrevivência? Faremos um outro vídeo.